olha só, hoje a gente foi longe, hein? Porque tu sabe que aqui, a nossa aula, a gente gosta de dar uma andada pelo mundo, a matemática roda o mundo para mostrar para vocês onde está aplicada, né? E olha assim, estamos nas pirâmides do Egito. Isso mesmo. Calor? E a pergunta que não quer calar. Nós vimos razão, proporção, nós vimos regra de 3. Direta, inversa. Conseguiram compreender direitinho a regra de 3? Ah, beleza, então. E agora estamos aqui. E olha, diz a história matemática... Diz a lenda, reza a lenda. Não, diz a história da matemática que um certo dia, um cidadão estava a andar pelo deserto quando se deparou com as pirâmides e percebeu a projeção de sombras. Fizemos umas questões de regra de 3. Lembra que tinha lá a sombra do prédio, a sombra de um outro prédio? E tudo isso é baseado nas ideias desse cidadão. Pensavam que era assim, não, porque o sol está muito quente, a moleira dele esquentou e ele está alucinado, né? Está delirando. Porque quando foram construídas as pirâmides, né? Ninguém não tem registros de dimensões aí de altura da pirâmide, né? A base da pirâmide. Isso é possível medir, né? É só a gente ir lá, né? Medir. Mas e a altura da pirâmide? Será que é possível? E aí teve uma pessoa, um estudioso, que fez uma relação muito esperto, muito inteligente e conseguiu tirar essa conclusão, tá? E nós estamos aqui hoje nesse cenário bacana, né? Se a gente pudesse viajar realmente até o Egito, mas a princípio... Professora. Né? Vamos ser realistas, aqui. Mas assim, que legal, né? A gente poder ter essas oportunidades de mostrar para vocês a aplicação da matemática. Então é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Olha lá, continuando os nossos assuntos de proporção e tudo mais. Na aula 43, vamos junto. E temos aqui então o teorema de Tales. E semelhança. Quem é Tales? Quem é Tales? Será que é aquele cara que tava com a moleira quente lá no sol? Pois então, né? O teorema de Tales, a gente vai estudar a semelhança e dentro dessa semelhança a gente vai elencar a semelhança de triângulos. E a aula é 43 ou 42? 43. Então a gente ajeita que é assim, tá? 43.1. Vamos lá, as habilidades da aula de hoje. Entender semelhança de triângulos ligada ao conceito de proporcionalidade, já retomado no estudo da função afim. Beleza! Saindo da cartola, a gente vem com a parte de teorema de Tales e semelhança. Então, assim, ó, alguns teoremas foram criados por estudiosos, né, matemáticos e tudo mais. E esses teoremas, o que acontece? Dentro desses teoremas, a gente viu que se é teorema, serve para toda e qualquer situação. Sempre vai ser, né? A matemática ela divide, né, os estudos em teoremas que já foram testados, aprovados, comprovados, e aí vale para 1 grão de arroz, né, e uma panela de 5 quilos de arroz, segue a mesma proporção. Serve para 1 metro, para 100 quilômetros. Já foi testado e provado, então serve mesmo. E o teorema de Tales nos explica algumas coisas interessantes. Olha lá. Dentro do teorema de Tales, você vai aprender que existe feixes de retas paralelas cortadas por retas transversais que formam segmentos de retas proporcionalmente correspondentes. Ai, que lindo isso, né? Professor, não entendi? Um poema. Não entendi nada. É agora que a gente vai mostrar tudo isso para vocês. Existem feixes de retas paralelas, tá? Lá temos a reta A, a reta B e a reta C. E existem retas transversais, retas mais inclinadinhas, cortadas ali, ó. Beleza, né? Nesse caso, a gente está mostrando aqui que as retas A, B e C são paralelas. Paralelas, ou seja, não se cruzam. Esse aqui é o símbolo de paralelismo, né? E aí a gente, claro, que vai dar os conceitos para vocês no nosso dicionário matemático. Vamos ver. Então, o que seriam retas paralelas? Retas que nunca se cruzam e que não estão sobrepostas. Ah, então é a situação de ruas, assim, né? Isso, já ia colocar aqui um exemplo, né? Esses dias tive o prazer de visitar a cidade de Cacoal e entrando fiquei admirado com aquele bairro que tem logo no começo ali, que eu não sei o nome, né? Nem perguntei.
É o Greenville. É um bairro planejado lá, com ruas paralelas, bonitinha, tudo arrumadinha. E aí você percebe que algumas ruas não se cruzam mesmo, né? Que você mora na cidade, você vê lá que tem avenida, aqui nós temos a avenida, por exemplo, Carlos Gomes e a avenida Pinheiro Machado. Elas são avenidas paralelas, elas não se encontram em ponto nenhum. Isso são retas paralelas. E as transversais? A transversal é aquela que vai cortando, né, a paralela. Ela já vai ter um ponto de interseção com a paralela. Tá? Se nós traçarmos uma outra reta transversal, em algum ponto essas transversais vão se encontrar. Beleza, então mostrando aí as paralelas seriam a A, B e a C e as transversais R e S, né? Cortando as paralelas, certo? Muito importante a gente falar, né, quem é quem, para você entender melhor como funciona. E claro que aí a gente vai mostrar para vocês que, sendo assim, o Teorema de Tales faz a seguinte relação. Vamos ver. A está para B, assim como B está para C. Ah, então esse pedacinho aqui está para esse pedacinho aqui, assim como esse pedacinho, a linha belinha, está para belinha, celinha. Ah, então aqui eu tenho uma proporção, professor Maurício? Isso. O que é uma proporção mesmo? Igualdade entre duas razões. E aí, olha só que legal. Olha que coisa mais legal. Vamos associar agora ao que nós aprendemos na última aula, né? Quando nós montamos na última aula a regra de 3, nós dissemos no passo 1 que era para colocar na mesma linha, né, na mesma coluna, desculpa, os elementos que pertencessem às mesmas grandezas, certo? Tinha lá pedreiros, horas. Aqui nós temos duas retas diferentes, a reta R e a reta S, que são as retas transversais. Então, numa proporção, numa razão, a gente coloca os valores pedaços da reta R. Ah, tá, beleza. E na outra, os pedaços da reta S. E isso é importante, porque vai chegar um momento que podem ser que elas se cruzem. Isso. E a gente tem que seguir a reta, né? Por que eu estou colocando isso aqui? Porque em alguns livros, alguns professores fazem a comparação assim, ó. AB, a linha belinha. BC, belinha, celinha. E até dá certo, né? Também. Pode ser feito assim, só que dá trabalho. Se cruzam, às vezes pode ser que dê uma confusão aí na mente da galera. Beleza. Vamos tirar a prova real? Vamos lá? Vamos fazer exemplos? É hora de praticar. O que ele pede aqui? Encontrar o valor de X. Então a gente tem as retas paralelas. R, S e T. E as retas transversais? U e V. E aí eu vou montar então a proporção da U primeiro, pode ser? 12 está para 9. E vou montar agora a proporção da V, né? Igual a 4 está para X. Pode ser assim? Pode. Ah, poderia ser 12 com 4, 9 com X? Poderia, tá? Então só segue a proporção, beleza? Então vamos lá, vamos multiplicar agora cruzado, né? E aqui tem um fato interessante, tá? Você não vai precisar dizer se é diretamente ou inversamente. Como ele já disse que as retas são paralelas e temos transversais, sempre vai ser multiplicado na forma cruzada. Sempre cruzando. Os extremos pelos meios, né? Isso. 12 vezes X? 12x. 12x. Depois, 4 vezes 9? 36. Muito bem, tá multiplicando, vai passar dividindo, né? 36 é o quê do 12? Triplo. É o triplo, então, 3 X vezes. vale 3, então aqui é 3. 3. E olha que legal, né? Se o 12 é o triplo do 4, o 9 é o triplo do 3. Então, pelo raciocínio lógico, a gente já poderia dizer que o X valeria 3. Beleza. Que coisa mais fácil. Então, podemos usar o raciocínio lógico? Com Podemos. certeza. Podemos usar a equação, a montagem, aquele passo a passo? Também. Tá bom? E até aí, tudo bem? Até aí, tranquilo. Legal, Entendi né? tudinho. Então é por isso, né, gente, que as nossas aulas, elas têm toda uma sequência lógica. Não são jogadas ao acaso, tem toda uma sequência lógica, né? Primeiro a gente trabalhou o que é razão. E montamos as razões. Depois... simplificamos, né? Fizemos todo esse processo. Aí depois a gente falou o que era proporção, que é a igualdade entre duas razões. Aí trabalhamos com as regras de 3, a inversa, a direta. Para chegar agora no Teorema de Tales, que aplica tudo isso. Aplica a razão, aplica a proporção e aplica a regra de 3, porque de fato a gente está montando aqui uma regra de 3, que a gente tem 3 valores e está querendo encontrar o quarto, a quarta proporcional. Então estamos trabalhando todos os tópicos estudados na aula anterior. Por isso tem essa sequência lógica para ficar mais tranquilo o seu aprendizado.
tá? Beleza. Vamos lá, que mais maravilha. exemplos, porque aqui a gente mata a dúvida e mostra o cálculo. Olha lá. Nesse exemplo de número 2, continuamos tirando a prova real. Agora não sei fazer mais não. Tem x mais 4, tem x mais 2. Ficou difícil agora. Será que dá pra fazer? Vamos ver. Retas paralelas quem são? R, S e T. R, S e T. Retas transversais. U e V. Então vamos montar primeiro com a U? Vamos lá? Isso. X mais 4 está para 5. 5. Agora vamos na V. Assim como igualdade, x mais 2 está para 4. E agora vamos fazer a multiplicação, né? Vamos fazer a multiplicação dos extremos pelos meios, né? Podemos multiplicar esse aqui para ficar o valor maior do lado de cá, né, professor Maurício? Pode ser? Tanto faz, né? 5 vezes x mais 2 tem que ser igual a 4 vezes x mais 4. X mais 4. E aí, vamos lá? Vamos fazer um chuveirinho agora? Esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Então vamos ver. 5 vezes x? 5x. 5x mais 2 vezes 5? 10. Igual. 4 vezes x? 4x. 4 vezes 4? 16. Beleza. Então tem a equação do primeiro grau? Isso. Tudo que tem x de um lado, que não tem do outro, né? Então 5x. 4x vai passar para cá? Negativo. Menos 4x, né? O 16 já está no outro membro. O mais 10 passa para outro membro? Menos 10. Menos 10. 5x menos 4x? 1x. Ou só x. 16 tira 10? 6. 6. Beleza, achei o valor de x, mas não achei ainda o valor do segmento, né? Isso. Porque x equivale 6, né? Então, 6 mais 4? 10. Então esse lado aqui é 10. E aqui, 6 mais 2? 8. 8, esse lado aqui mede 8. Tá proporcional? Tá. O que o 10 é do 5? É o dobro. O que o 8 é do 4? É o dobro então, também. Beleza, tá proporcional. Tiramos a prova real. Legal, né? A gente poder fazer assim, mostrar para vocês a montagem, né? Todo o processo e ainda chegar no resultado e tirar a prova real. Você vai poder fazer isso. Tem que estar proporcional, tá beleza? Tem que ter essa proporção, tem que ter, ou é o dobro, ou é o triplo, ou é uma vez e meia a mais, mas tem que ter essa proporção. Por isso são segmentos proporcionais. Certinho? Então, legal, né? Olha aí, vocês viram que bacana que a gente consegue visualizar aí a montagem de tudo isso. Mas será que isso tem aplicação? Será que a gente consegue ver isso na prática? Difícil, né? Porque é só dois segmentos ali, retas paralelas, corta pela transversal, acho que não tem como aplicar na prática, não. Oscar Niemeyer já fez, né? Projetou Brasília. Brasília, que é bonitona e tal. Já vi também lá, não vou longe não, em Cacoal, né? No começo de Cacoal, aquele bairro super top lá, bem planejadinho, eu achei bem top, assim, a organização, tudo certinho, bonitinho. Os próprios, né, condomínios que nós temos aqui, tudo organizadinho, bonitinho e tal. Alguns não foram bem projetados. Eu fui num condomínio esses dias aí que tem que entrar por aqui e não tem, para poder ir na casa do lado de lá, tem que dar a volta lá no final para poder voltar. Então não tem foi que bem ser planejado. Mais organizado, né? Então será que a gente consegue aplicar o teorema de Tales na prática? Vamos ver um vídeo? Vamos lá. Ju, seguinte, fiz um negócio maravilhoso. Comprei 2 terrenos, um do lado do outro. Baratinho, coisa tremenda, maravilhosa. Sério, que bacana. Eu tô doida pra comprar um. Olha pra mim sair do aluguel, sabe? E melhor coisa. Eu, na verdade, assim, eu comprei pra investimento. Então, eu nem fui lá ainda. Mas eu tô pensando, tem um deles que eu não tenho a medida. Então vai ter que ter aquele trabalho de levar uma pessoa lá e medir, aquela coisa toda. Já tô... Vai dar trabalho isso. Nossa, cara, mas se os terrenos são paralelos pra tu medir, tu nem precisa ir lá no local. É? Vamos calcular? E aí, olha aí, estão querendo investir, né? Comprar terreno e tudo mais. Mas aí, faltou uma medida lá no desenho. E agora? E agora, será que precisa ir lá na prefeitura coletar essa medida? O certo, né? Vai no INCRA, verifica lá, depois passa na SEBRA para desmembrar. No INCRA já tá lá na chácara, né? Terreno, a pessoa logo
Já quer comprar sítio. Esse pessoal é cheio de sítio, gente. Vocês sabem que ele tem fazenda. Nunca me chamou pra ir na fazenda dele, mas é... Já chamei, sim. Já chamei. Mostrei a foto lá mostrou a foto? E falei, vamos lá. Com foto eu não consigo nada. Eu preciso de um convite oficial, um memorando. Vou fazer o via SEI pra Tá, você. beleza. Então, legal, né? Olha aí. Então, a gente tá vendo a aplicação prática da matemática no Teorema de Tales. Vamos resolver a situação? Olha lá. Então, vamos dizer que, no exemplo, a gente tem um terreno, né? Temos aqui a quadra, né? Tem o terreno de número 1, número 2, número 3. A gente tem a Rua das Margaridas, Rua dos Lírios, Rua das Rosas, né? Temos retas paralelas? Temos, Tenho né? lá. Ó, aqui é paralelo, com essa paralela, com essa paralela, E com com essa essa paralela. outra. Como é que eu posso afirmar que é tudo paralelo? Porque elas não se tocam, né? E Elas tem têm um ângulo de 90 graus. 90 graus, ó. Todas elas têm ângulo de 90 graus. Temos transversais? Tem a Rua aqui, das ó. Margaridas Aqui transversal. e a Rua das Rosas. E aqui transversal. Então a gente pode montar a nossa proporção, Sim, né? sim. Vamos seguir aqui, vamos ver. Essa aqui seria R e essa aqui seria S. Vamos lá, vamos seguir na R aqui. Então a gente Então, vai montar o 24 está pra metros 15. com 15. Da mesma forma, agora vamos na S. Esse aqui é o valor que eu quero descobrir, o X, né? E o X para 20. 20. Beleza, montamos a proporção. Montando a proporção, o que vai acontecer agora? Vamos multiplicar, né? Vamos simplificar e se multiplicar vai ficar melhor a conta? Pode ser. Dá pra dividir por 3, né? Aqui, né? Isso. Dividir por 3 aqui, dividir por 3 aqui. É. 24 por 3. 8. 8. 15 por 3? 5. 5. E do mesmo jeito lá... Ah, mas não precisa simplificar o outro lado? Não, só de um lado. Não, Mexi só de um lado, tá? na fração. Vamos resolver então agora, multiplicar os extremos pelos Meios. né? 5 vezes x? 5x. 5x. 8 vezes 20? 160. 2 vezes né? 8? 16. 16, acrescenta 1, Zero. 0. X vai ser igual, tá multiplicando, passa Dividindo. 160 dividido por 5, o nosso x vale 30, né? Que dá 3, sobra 2, 10, 32. 32. 32 Metros. né? Olha que legal. Então, eu consegui descobrir que aqui o meu x, o meu valor da medida desse terreno aqui é 32 metros. Sem precisar ir na prefeitura, a galera da matemática resolveu a situação do vídeo apresentado sem dificuldade. Legal, Isso. né? Aí é um detalhe, precisamos ter essa informação. Lá eles disseram, né, que eles seguem essa proporcionalidade. Por exemplo, você lá vai num bairro e você percebe que em cada quadra daquele bairro nós temos casas. E geralmente esses terrenos têm o mesmo tamanho, né? Vamos supor 10 por 30 ou 10 por 12 por 50, 30. 12 por 30. Então segue um padrão. Você já consegue estipular, você já consegue descobrir. E, ó, sem ir muito longe, você fala assim, olha, em cada quadro nós temos 10 casas, então se são 12 por 30, então tem 120 metros por 30 metros. Esse é o tamanho da quadra. Então, tem tantas quadras, então dá para fazer tantos terrenos. Nós temos uma área de tantos metros. Dá para fazer tantos terrenos, a rua tem tantos metros, dá para fazer são os bonitinho. loteamentos, né? Lotear é isso, né? É dividir uma área grande em pedaços, ou seja, em terrenos, e na maioria das vezes eles procuram fazer de maneira proporcional, igual, né? Aí se não, proporcional, né? Ou seja, né? Aumentou proporção. na largura, aumenta na profundidade, no comprimento também, tá? Vamos lá agora falar de semelhança. Será que essas pirâmides aqui são semelhantes? Bom, olha lá no slide. Parece. Afinal, o que é semelhança? O que é semelhança? Bom, o nome já é bem sugestivo, não é semelhança, é algo semelhante. Duas figuras são semelhantes quando... Elas são iguais, olha lá, profilúcio, tudo igual. Isso. Pode ser também uma redução. Temos aqui o nosso colega professor Alex, numa 3x4 e numa 2x2. Olha lá, né? Quando são uma redução ou ampliação. Olha lá, então se tinha uma 2x2, depois uma 4x4, né? Tem que ter proporção. Então, duas figuras são semelhantes nesses três casos. Igualdade, redução ou ampliação. Quer ver? Então, no dia a dia, vamos ver situações práticas que envolvem aí. Utilizamos o microscópio para ampliar, não é? Na parte de biologia, de química, a gente quer enxergar um ser
que a olho nu não é fácil, você faz o quê? Você apresenta, né, num certo recipiente e faz a visualização dele através do microscópio. Ele faz o quê? Ele amplia o tamanho daquele ser vivo. E agora, temos outro exemplo, né? A maquete agora, não é maqueta, é maquete. A maquete é como redução de um edifício. Então, aqui nesse caso, a gente usa a redução, né? No caso do microscópio, a ampliação. Aqui foi a maquete para reduzir. Duas figuras são semelhantes se uma é a ampliação da outra, a redução, ou se são congruentes. Se Isso, apareceu uma palavrinha nova, né? Se você não lembra dessa palavrinha, anota aí então, congruente, sinônimo de igualdade, né? Igual. Beleza. Tá bom? Tranquilo, então? Agora, do dicionário matemático, vamos dizer o que é o congruente, né? São aqueles que têm a mesma forma e a mesma medida. Geralmente, eles usam esse termo congruente na geometria, né? Porque eles não gostam de usar na geometria negócio de igual. Ah, é igual. Não. Então, ele usa o termo congruente. Formas que têm mesma, né? Objetos que têm mesma forma e mesma medida. Muito bem. E como a gente disse lá no início da nossa aula, vamos trabalhar agora a semelhança de triângulos, tá? A semelhança de triângulos. E é claro, né, que quando a gente fala de semelhança, olha aqui, né? Temos aqui as 3 pirâmides do Egito aí. Elas foram construídas de maneira semelhante? Acredito que sim, ele manteve um padrão, né? Até porque, assim, não tinha-se muito estudos com relação à arquitetura, não é igual hoje, que tem um arquiteto, um engenheiro que faz o desenho, faz tudo, não. Não tinha, mas eles faziam coisas melhores, né? assim, mirabolantes pro tempo deles, né? E os desenhos também, né? Eu andei olhando algumas figuras aí antigas aí, os cabas desenhavam pra caramba, velho. E eu quis colocar assim, que não tinha a questão da titulação, não tinha um título, né, de engenheiro, arquiteto, não. Eles eram estudiosos. E de repente alguém falou assim, não, vamos arrumar isso aqui, pedir diferente, né? Fazer aquelas estruturas quadradas, não, vamos fazer um negócio aqui diferente. E ó. Olha aí, né? Que maravilha. Então, mas e aí no início da aula a gente falou que foi possível, né? Um estudioso fez uma estratégia para calcular a altura das pirâmides. E agora a gente vai descobrir como foi. Olá! Lá em filosofia, você estudou um pouco sobre a vida de Tales de Mileto, certo? Então, além de filósofo, ele era um grande matemático. Ele conseguia calcular a altura da pirâmide pela sombra. Quer saber como ele fez? Tales foi chamado pelo faraó para calcular a altura da pirâmide Quéopis, que media 146,6 metros de altura, a mesma medida de um prédio de 48 andares. Ele, então, mediu através da sombra que projetava no solo. Percebeu que os raios solares estavam na posição inclinada e eram paralelos. Então, havia uma proporcionalidade entre a medida da sombra e da altura. Fincou uma estaca na areia. No momento em que a altura do bastão é igual à altura da sombra, a altura da pirâmide vai ser igual à altura do monumento. E aí, né? Que ideia legal, que ideia bacana. Ele fez uma estratégia aí, né? De como calcular a altura da pirâmide. E a gente vai mostrar para vocês como foi esse cálculo. Olha lá. Então, falando de altura da pirâmide, o Teorema de Tales foi aplicado, porque foi feita a seguinte proporção, professor Maurício. Ele pegou aquele gravetinho, colocou no chão, não é? Para poder verificar o seguinte, bom, esse aqui eu sei que mede 1 metro, vamos colocar aí, que tem um tamanho X. Esse aqui eu sei o tamanho, né? Esse aqui eu sei, ele ali. Eu consegui medir lá com a minha, né? E eu também consigo medir a sombra dele, também, né? Também, porque é pequenininha, não é? E a partir daí... E se eu medir a sombra da pirâmide? Aí eu também vou conseguir... consigo achar a altura dela. A altura da pirâmide? Sim. Isso usando o nosso Teorema de Tales, né? Ou seja, usando proporção, que é a igualdade entre duas razões. Como que ele fez, então? Ele fez a razão entre a altura da pirâmide e a sombra projetada pela pirâmide, pela altura da estaca, né, e a divisão entre a sombra da estaca. Observem que
Ele pegou pirâmide e estaca e fez a razão entre elas. Em alguns livros você vai encontrar a relação entre as alturas E as sombras. e as sombras. Porque a gente já mostrou para eles que pode ser feito dessa forma também, né? Não é? Legal. E aí, com isso, quando a gente compara duas figuras, geralmente queremos saber quais as semelhanças existentes entre elas. Algumas vezes são iguais Outras são apenas parecidas. e às vezes são completamente diferentes, né? Quando a gente compara, a gente vai ter essa situação. E claro, como a gente já viu, né? Na matemática, frequentemente as figuras geométricas são comparadas e os resultados possíveis são Figuras congruentes, figuras semelhantes e figuras diferentes. E tem muita diferença entre congruente e semelhante. Tá? E aí a gente sabe disso, né? Porque no dia a dia a gente fala, né? Falamos aqui que congruência tem a ver com igualdade, né? Que na matemática a gente não gosta de dizer igual, a gente gosta de dizer objetos de mesma forma e mesmas medidas, né? Congruente. Mas semelhante é aquilo que pode ter a mesma forma, mas medidas diferentes. Aí é semelhante. Aqui E aí vai tem ter... essa pirâmidezinha aqui, a menorzinha, né? Ela é semelhante à maior. Eu posso baixar aqui agora na Terra, fazer uma outra pirâmidezinha semelhante, mas né? não congruente. Não vai ser congruente, não Né? vai ter Então- a mesma medida, mas vai ter, por exemplo, vai ser uma pirâmide, vai ter a base quadrada, vai ter a lateral um triângulo, né? Ah, é equilátero, triângulo equilátero, vai ter um ângulo de 60 graus, vai ter um ângulo. Então, quer dizer, para ser congruente, tem que ter a mesma medida e a mesma forma. Para ser semelhante, basta apresentar algumas características iguais. Por exemplo, quem nunca olhou para um irmão e falou assim: nossa, vocês são irmãos, não é? Sim, somos. É porque eu percebi que vocês são bem parecidos, né? Tem os traços, tem semelhanças. Não é igual. Irmãos gêmeos. Nossa, são iguaizinhos. Não, tem alguma coisa que vai diferenciar. São semelhantes, têm os mesmos traços. Então lá, vamos ver então agora a semelhança de triângulo. Como que acontece? Semelhança de triângulos, os dois triângulos podem ser semelhantes no caso. 3 ângulos correspondentes sejam congruentes, ou seja, nós temos 3 ângulos com a mesma medida. Ah, então tem dois triângulos semelhantes quando os ângulos têm mesma medida? Isso. Entre eles, né? Esse com esse com esse e esse com esse. Isso, né? Beleza, 3. Isso. E também tem o caso de ter 3 lados correspondentes possuindo a mesma razão de proporcionalidade, que é o caso de ser semelhante, né? Ou seja, pode ser igual? Pode ser igual, né? Mas também pode ser semelhante, ou seja, ele pode ser maior, né? Maior, mas ter a mesma proporcionalidade, né? Isso. Ou seja, mesmos ângulos, só que com tamanhos diferentes, medidas Vamos supor diferentes. que o lado de cima, né, o menorzinho medisse 1, 2 e 3, aqui embaixo ia ser 2, 4 e 6, o dobro. Né? Nós dobramos o tamanho do triângulo, então eles são triângulos semelhantes. Eles possuem uma proporcionalidade. Beleza, né? Casos de semelhança a gente não vai estudar nessa aula, mas tem também, né? Você pode pesquisar lado, ângulo, lado, né? E todos os casos de semelhança de triângulo, certo? Vamos dar um exemplo, vamos ver? Vamos. Os dois triângulos retângulos da figura ao lado são semelhantes. Opa, se eles são semelhantes, eles possuem algumas características. Eles não são iguais, eles são semelhantes. Calcule o valor de x. Bom, então vamos só verificar quais são, né? Que são semelhantes em quê? Onde? Ah, então olha aqui. Eles têm medidas iguais? Não, porque eles são medidas iguais não. semelhantes. Mas tem ângulos iguais? Tem, olha lá. Ah, aqui tem um ângulo de 90 graus, aqui também tem. Também tem. Aqui tem um ângulo que está mostrando um beicinho de pulga, Um aqui, risco. um risquinho, né? E aqui está mostrando Dois risquinhos. Então, eles são semelhantes, porque eles têm os mesmos ângulos, então eles têm o mesmo comportamento, só que com medidas diferentes. E aí a gente pode montar assim, ó, o lado desse com a base desse, lado do menor, base do menor, lado do maior, base do maior. Também podemos montar lado, base, tanto faz, tá? Vamos lá. 6 está para 9, pode ser? No triângulo menor. Isso, beleza. triângulo menor. Lado, base. Assim como lado do maior, que é x, está para 15. base do maior, que é 15.
Beleza? Beleza. Podemos fazer dessa forma? Podemos. Né? E agora vamos multiplicar? Vamos. Vamos lá. 9 vezes x? 9x. 9x. 6 vezes 15? Vai dar 90? Isso, se fosse 4, né? Aham. 60, 6, 90. 90. Tá multiplicando, vai passar? Dividindo. 90 dividido por 9. Então, quanto vai valer meu x? 10. 10. E agora vamos ver se tá na proporção? Vamos. Olha aqui, 10 aqui, né? Aham. 10 vai ser a altura do meu triângulo menor, né? O lado aqui. Olha lá, o 10, né? O 10 e o 15. O que é? Ó, se a gente for fazer a razão aqui, 10 está para 15, né? Podemos simplificar? Podemos. Por 5. Por 5, né? 10 para 5? 2. 15 para 5? 3. 3, 2 terços. Vamos ver agora aqui? Vamos. E o 6? O 6 está para 9. Podemos simplificar? Podemos por 3. Por 3. 6 para 3? 2. 9 para 3? 3. 3. 2 terços. Então Também. está na mesma proporção. Então esse 10 que a gente achou, tiramos a prova real e vimos que está correto. Beleza. Legal, né? E assim a gente vai montando as ideias, né? Montando as razões, gerando proporções e achando resultados. Mais exemplo? Bora lá. Bora Mais ver? um. Mais um exemplo, vamos ver. Os triângulos abaixo são semelhantes. Já está afirmando. Já está afirmando. São semelhantes. Com isso, calcule o valor de x. E aí vamos procurar a semelhança. Ah, bom, retângulo tem um ângulo ali, ó, bonitinho. Então, aqui lado a e base correta. também. Uhum. E aí, ó, temos a base do menor e a altura do menor. Temos a base do maior e a altura do maior. E aí, professor Maurício, a gente pode usar até o raciocínio lógico aqui, né? Aham. Olha aqui, no maior, né, nesse triângulo vermelho aqui, no maior, a base, ele é o que da altura? É o triplo. Ah, é o triplo? 3 vezes. Então, no menor? No menor, eu também posso considerar que a base vai ser o triplo da altura. Sim. Então, quanto que vale a altura? 2. 2, né? Ai, que bacana. Vamos fazer a continha para ver? Vamos fazer a conta pra Vamos lá, provar. então. A gente pode montar de várias formas aqui, mas eu tenho que seguir sempre uma lógica proporcional, né? Então, vamos lá. Base do menor, 6. Altura do menor, x. Base do maior, 12. Altura do menor, maior, 4. Gente, sempre a gente começa multiplicando onde tem x, né? Para facilitar, já fica do lado no primeiro membro da equação. Isso 12 mesmo. vezes x? 12x. 12x. 4 vezes 6? 24. 4 vezes 6, 24. Tá multiplicando, passa dividindo, 24 dividido por 12, x vale 2 metros. Como nós havíamos encontrado. Porque aqui a gente mostra a resposta, mostra o cálculo, mata a dúvida. Faz de tudo um pouco, né? Olha aí que legal. Então, sempre você vai achar aqui a quarta proporcional. Você tem 3 valores, vai querer encontrar o quarto. O trabalho maior é só você encontrar onde está essa semelhança. Encontrou, já era. E aqui estava afirmando que eles eram semelhantes, Isso. então mais fácil ainda, né? Vamos aqui mais um exemplo, exemplo de número 3. No loteamento abaixo, encontre as medidas x, y e z, sabendo que a soma das medidas dos 3 terrenos é 180 metros. Beleza. Ah, então peraí, se ele deu a soma... Ah, mas agora ficou difícil, ele não deu nenhum valor aqui, como é que eu vou montar a proporção? Ah, mas ele deu a soma lá, não é? Deu a soma? Isso, Temos então. retas paralelas? Temos. Temos, sim senhor, retas paralelas. Temos retas transversais? Temos também. Temos as transversais. Então, a gente pode seguir aí, né? A reta S, vamos dizer, a reta R. Isso. Então, vamos lá. Se a gente montasse, né? A gente montar o X aqui está para 40, podemos X está montar, para né? 40. Sim. O X com o 40. Ah, professora, mas agora você não seguiu a reta S. Não tem problema, gente. A gente pode fazer dessa forma também, né? Foi o que a gente falou na aula. E aí? O Y tá pra com 30. 30? Isso. Ah, mas aí não adiantou muito, né, professor Maurício? Ah, ficou com 2 letras, né? Ficou com 2 letras, mas eu tenho a soma aqui, ó. Eu tenho 180. Posso colocar o 180 aqui? Posso, mas aí que eu tenho que colocar aqui embaixo a soma também. Se isso. eu colocar a soma da parte de cima dos terrenos, eu tenho que colocar a soma da parte de baixo também. Isso e quanto mesmo. é? 40 com 30? 70, 70 mais 20? 90. Tem uma coisinha interessante aqui, né? Opa, já sei. Já sei, né? Já tirei minha conclusão. É o dobro, não é? Ah, então se a soma
soma é o dobro, porque aqui é 90, ó. Isso. Se a soma é o dobro, quer dizer que todos esses terrenos aqui é o dobro? Eu a acho medida? que sim. Vamos conferir? Vamos. Olha aqui, vamos dar uma simplificada aqui, né? Olha aí, podemos dividir aqui? 18 dá para dividir por 9, né? Vamos fazer a divisão por 9 aqui. Vai ficar quanto? 2. 2 sobre 1, né? Então vai ficar x está para 40, assim como 2 está para 1. A gente simplifica para facilitar, né? Mas quem não simplificou não tem problema. X vezes 1? X. X 2 vezes 40? 80. 80 metros. Então o x vai ser 80 metros. Em consequência disso, com certeza o y vai ser quanto? 60. Ah, é o dobro do 30, né? O y 60. Precisava calcular todos? Não, né? Não, Mas se quem você quiser conseguir encontrar a praticar... lógica, E o z, vale quanto? 40. 40. 40 mais 60 mais 80, 180. Legal. Beleza, olha aí que bacana, né? Deu certinho, gente. Então, uma vez que você achou a lógica da coisa, você vai longe. Não precisou você calcular os valores de y, nem dizer de cara, eu já sabia que era o dobro. Beleza, beleza? Beleza. Olha aí que legal, né? Então, dentro de toda essa razão, dessa proporção, de tudo isso que a gente viu, a gente consegue visualizar que tá aplicada em muitas situações, né? Vocês viram Mas que... na dúvida, não é? Faz o cálculo, tá? Se você, porque às vezes fica assim, eu achei a lógica, né? Eu vi lá que é o dobro, mas não tenho muita certeza. Faz o cálculo. E não tem cálculo, não tem nada de diferente. É montar a fração, é fazer a divisão. Mas lá você montou a primeira fração. Quando eu encontrei o 80 da primeira, com as outras dava de fazer já aquela razão, né? Na mesma linha. Y está para 80, e tem lá, acho que é 30, está para 40. Faz o cálculo, você vai achar os 60. E você, vai seguindo. E depois que você conseguir perceber essa proporção, depois a montagem é fácil, Já né? era. Interpretou e montou, aí é só calcular o produto dos meios pelos extremos. Como o professor Maurício disse aqui, não precisa analisar se é direta ou se é inversa. Então ficou mais tranquilo ainda, certinho? Brincando com os números? Brincando com os números. Vamos lá, qual é a charada do dia de hoje? Brincando com os números, a pergunta é... Há 2 patos na frente de um pato, 2 patos atrás de um pato e um pato no meio. Quantos patos nós temos? Bom, isso eu vou ter que contar, tirar foto lá no sítio e contar para saber quantos tem. Há 2 patos na frente de um pato 2 na frente. e 2 atrás de um pato. 2 atrás. Mas tem um pato no meio. Tem um pato no meio. Então tá Meu fácil. Deus. Né? É uma roda? Dois é uma na reta? frente, 2 atrás e um no meio. É É um 5. triângulo? Letra cinco, B. então ponto, letra B. Foi muito fácil essa, né? Não precisava nem pensar. Matemática 2 patos na genial. frente, 2 patos atrás e um pato no meio. Há 2 patos na frente de um pato, 2 patos atrás de um pato e um pato no meio. Quantos patos tem? Quantas patas 3, nós temos? 5, ainda 6, bem que não perguntou quantas patas eles têm, né? Valeu, galera. Então, olha aí, legal, né? Juntamente com a charada, você vai precisar fazer as nossas atividades de sala. Com que tá certeza. dentro do mesmo propósito que a gente explicou na aula, tá? Montar a razão, proporção. resolver proporção, encontrar a quarta proporcional, multiplicar o produto dos meios pelos extremos e assim você vai longe, tá? Então não tem dificuldade, tá bem certinho do jeito que a gente explicou, Beleza. né? Perfeito. Então tá, vamos lá, a gente vai voltar com revisão antes disso, né? Aquela revisãozinha básica, mas que ajuda muito. E depois a gente volta com as correções das atividades de sala. E claro, né? Se ficou dúvida, a gente tá aqui para isso. Alguns alunos já estão retornando ao presencial, com a graça de Deus. Então, assim, passa a dúvida pro seu professor presencial e ele repassa a nós, professores ministrantes aqui no estúdio, e a gente vai arrumar uma maneira de sanar essa dúvida. Seja aqui na aula, seja por vídeo, por mensagem, mas o nosso objetivo é você aí na ponta, aluno da mediação tecnológica, não ficar com dúvida, tá? A gente está aqui à total disposição de vocês. A atividade extra classe já foi enviada, professor Maurício, então eles já estão esquentando as turbinas aí. Não vai ser gincana ainda dessa
vez, porque Pois é. não foi possível, né? Nós até demoramos um pouquinho para enviar, porque estávamos na esperança, não é, de reunir todo mundo para fazer a gincana, aquela brincadeira e pois tal. é. Mas não deu. Esse ano não. Ainda não foi dessa vez. Melhor não avançar demais para não ter muito perigo, não é? Mas aí fizemos algo mais leve, já falando de triângulos, de figuras geométricas, né? Então vocês vão receber aí o plano da atividade e colocar em prática, a gente espera os resultados, tá joia? Então beleza, beijo, até daqui a pouco.